Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Saúde da amada igreja, família, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus que o frio não nos impediu de estarmos aqui Amém. adorando ao Senhor. Amém. Deus, Ele está neste lugar. Este lugar não é outro lugar senão a casa Glória de de Deus. Deus. Glória a Deus. Deus, Ele tem falado comigo nessa palavra. Eu até pensei em trazer outra palavra, mas o Senhor falou para eu trazer, Ele tem confirmado. E até hoje, durante todo o culto, Ele tem confirmado aquilo que Ele quer falar conosco nessa noite. Amém. Então, quero pedir à amada igreja que abram suas Bíblias em João capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 9. Glória a Deus. Enquanto os irmãos acham, eu vou levantar uma oração. João capítulo 5, do versículo 1 ao 9. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui, meu Pai, na Tua presença, em mais um culto, Pai, sexta-feira, culto no lar, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, pedimos perdão, meu Pai, pelos nossos pecados, pensamentos, palavras e obras. Meu Pai, nesse momento, meu Pai, é o momento da palavra. Meu Pai, o Senhor tem confirmado nesse culto que o Senhor quer falar conosco, meu Pai. E eu sou aqui apenas um instrumento Teu, meu Pai. Senhor, que eu não venha falar nada que venha de mim e que eu fale tudo que venha de Ti, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha me diminuir e o Senhor venha crescer. Meu Pai, em nome de Jesus, que os nossos corações, os nossos ouvidos estejam receptivos a ouvir tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco. Meu Pai, aonde chegar essa palavra, que haja salvação, libertação, restauração e transformação, meu Pai. Me dê discernimento de vozes, para discernir qual é a minha voz, qual é a Tua voz, qual é a voz de muitas das vezes que o inimigo tem lançado. Meu Pai, em nome de Jesus, nós te clamamos. Meu Pai, entra nesse lugar agora e que o Senhor venha continuar manifestando a Tua glória nesse lugar, em nome de Jesus, porque a honra, a glória e o louvor é para Ti sempre, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. A igreja do Senhor diga amém? Amém. Amém, glória a Deus. A Bíblia nos diz sobre o paralítico de Betesda. Ele vem do versículo 1, do capítulo 5, do versículo 1 ao 15. Só que Deus, Ele tem me direcionado a ler até o versículo 9. Aleluia. Vamos iniciar a leitura. Eu gosto de ler o título, que diz assim: O paralítico de Betesda. Depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Assim, o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que se havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda.
Logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Pode se assentar glorificando o nome do Senhor pela palavra dele? Glória a Deus, aleluia. Eu creio que essa palavra ela vai edificar a vida de cada um. Aleluia. Porque o Senhor ele tem falado grandemente no meu coração. A Bíblia ela nos fala que em Jerusalém havia um tanque. Aquele tanque era conhecido como o tanque de Betesda, onde uma multidão de enfermos ficavam naquele tanque esperando o movimentar das águas, porque de tempo em tempo descia um anjo, agitava as águas, e aquele primeiro que entrasse, ele era curado de qualquer enfermidade que ele tinha. Eu não sei por quanto tempo, de quanto em quanto tempo aquele anjo vinha e movimentava as águas, mas eles todos ficavam naquela expectativa esperando. Mas naquele tanque havia um homem paralítico. Ele há 38 anos sofria daquela enfermidade. Aquele homem não tinha quem o levasse no tanque quando as águas se agitavam. Então ele passou ali muitos anos naquele mesmo sofrimento. E todas as vezes que a água do tanque se agitava, ele começava a se arrastar para tentar chegar. Mas quando ele chegava, já vinha outro e entrava naquele tanque e era curado. E assim foram tantos e tantos anos. Não tinha ninguém por aquele homem. Ninguém via aquele homem. Mas é porque Deus ele tinha um propósito. Aleluia! Até que Jesus chega até aquele tanque e ele vai diretamente àquele homem, porque ele já foi para realizar um milagre na vida daquele homem. Ele já foi para curar aquele homem, aonde ninguém via, Jesus via. Assim como muitas das vezes parece que o homem não nos vê quando a gente precisa de ajuda, quando a gente está numa situação difícil e a gente olha, Senhor, não tem ninguém me vendo, mas Jesus, Ele está nos vendo, assim como Jesus estava vendo aquele homem. E quando Jesus chega naquele tanque, Jesus pergunta àquele homem, queres ficar são? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Jesus sabia que aquele homem queria ficar são. Jesus sabia que aquele homem queria ser curado. Mas o que Jesus queria era ouvir da boca daquele homem. Deus, aleluia. O que ele queria. Aquele homem poderia ter dito, eu quero ser curado, eu quero ficar são. Mas aquele homem falou sobre a limitação dele. Ele disse assim, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ou seja, Jesus, não tem ninguém que possa me levar naquele tanque. Quando as águas se agitam, não tem mais jeito para mim. A minha vida acabou aqui. Porque de tantos anos que aquele homem sofreu, aquele homem já não tinha mais perspectiva de vida nenhuma. Talvez ele tenha pensado que ele ia morrer naquela situação, que ele ia acabar naquela situação. E muitas das vezes nas nossas vidas é assim. Nós passamos por dificuldades, por problemas, vemos pessoas sendo curadas, vemos pessoas realizando os seus sonhos e muitas pessoas com seu ministério, e muitas das vezes nós olhamos para nós olhamos para a nossa família, vendo tantas pessoas sendo salvas, e às vezes a gente olha, Senhor, será mesmo que vai acontecer? Mas Jesus, Ele está falando, vai acontecer, vai ter salvação, vai ter cura, vai ter libertação. E o que Jesus diz para aquele homem é, levanta-te, toma o teu leito e anda. E Jesus saiu e naquele mesmo momento, aquele homem foi curado, aquele paralítico pôde andar, saiu feliz da vida, porque Jesus chegou, e onde Jesus chega, o milagre
diagnóstico médico contrário. Você foi fazer um exame, porque como ser humano, quando a gente vai fazer um exame médico, a gente não espera algo ruim, né? A gente sempre espera algo bom, mas por muitas das vezes você possa ter chegado lá e ter recebido um laudo, um diagnóstico que não tem mais jeito. Talvez você tenha tido acometido, né, de uma enfermidade e ficou com algumas sequelas. E o médico falou assim, é irreversível. Talvez você esteja com ansiedade, talvez você esteja com depressão, talvez você não esperava isso que você está passando. Você está como este homem esperando um milagre, porque o que ele precisava era um milagre. E eu venho aqui falar para você nessa noite sobre alguém chamado Jesus, aquele que salva, aquele que liberta, aquele que cura, aquele que transforma, aquele que faz o cego enxergar, o mudo falar, o surdo ouvir, ele faz a estéril gerar, aquele que morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ele está aqui nesse lugar. Ele está aqui e ele me trouxe aqui para te dizer que ele é especialista em realizar a cura. Ele é especialista para trabalhar. O Senhor Jesus, diferente de nós, ele não precisa de um cenário provável para realizar um milagre na vida de cada um. Não! Toda a maioria dos cenários que Jesus faz é sempre no improvável, é sempre naquele que a gente pensa que não tem mais jeito, que acabou, mas é porque a nossa forma de ver não é a de Jesus. Ele pode sim colocar tudo no seu devido lugar, porque para ele nada é impossível. O mesmo Jesus que curou naquela época, hoje ele está aqui curando. Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus! Nós respeitamos os médicos, porque nós sabemos que eles estudaram para isso. Glória a Deus, e que Deus, ele pode operar um milagre através das mãos do médico também. Mas nós não vivemos do que a terra diz, nós vivemos do sobrenatural. Quando o médico vem com algum laudo, a gente olha e diz, eu sei quem pode realizar um milagre, é Jesus. E quando nós colocamos a nossa fé em ação, começamos a orar, começamos a buscar, nos alimentarmos da palavra, depositarmos toda a nossa confiança e toda a nossa fé a Ele. É Ele que age, é Ele que transforma, é Ele que cura. Carol, Ele é o Deus do sobrenatural. Por quê? Porque Ele faz transfusão de sangue, Ele troca diagnóstico médico, Ele confunde a medicina, Ele coloca rins para funcionar, dá até rins novo, Ele trabalha no impossível. Glória a Deus, aleluia. Teu nome, Senhor. Glórias a Deus, a esse Deus. Ele é digno de honra, digno de glória, digno de todo louvor. Ele está aqui nesse lugar. Ele está curando agora, em nome de Jesus. Ele vai começar a confundir a medicina. Aonde está dando morte, vai dar vida. Aonde tinha dado que não tem mais jeito, Jesus vem com a cura. Glória a Deus. Eu aprendo com Deus, sabe o quê? Que quando o céu manda, a terra tem que dar o jeito. E quando o céu decreta a cura, aleluia! Quando o céu, ele decreta a cura, que a terra faz o exame que dá que não tinha mais jeito, tá curado, o médico não entende, faz um exame, pede outro exame, confere, não entende o que está acontecendo, mas aquele que anda no sobrenatural, aquele que busca em Deus, verdadeiramente, ele consegue compreender que o natural
A glória é do Senhor. Quando vê a cura, foi Jesus. O diagnóstico médico trocado, aquilo que estava ruim deu bom, é Jesus. A mulher que era estéril, gerando, em um caso impossível, porque tem mulheres que realmente elas não podem engravidar. Mas aí Jesus vai lá e opera um milagre na vida delas e não gera um só não, gera 2, gera 3, porque com o nosso Deus é assim, a bênção é por completa. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Irmãos, Deus ele tem falado comigo, eu creio sim, que Deus ele cura. Todos nós cremos que Deus ele cura. Ele pode sim. O poder da cura está nas mãos dele. Nós não temos o controle. Está tudo nas mãos dele. Mas quando Deus ele tem um propósito, ele cura. Mas quando os propósitos não coincidem com o que ele quer, ele não cura. Mas, Carol, o que isso significa? Que se ele curar, ele é Deus. Se ele não curar, ele continua sendo Deus. Porque a glória dele, a vontade dele é o que prevalece. E muitas das vezes, assim como nós vemos casos de pessoas que são curadas, nós vemos também de pessoas que não são curadas. E muitas das vezes, o inimigo ele tenta colocar pra gente assim, não tem mais cura. E ele tenta jogar isso em nosso meio para ele tentar minar a nossa fé, para paralisar a nossa fé. E nós ficamos felizes quando nós vemos a glória do Senhor na vida das pessoas. Como é maravilhoso ouvir que uma pessoa foi curada. Como é bom. Aleluia, isso edifica a nossa fé. Mas muitas das vezes, quando a cura não vem, nós olhamos e falamos, Senhor, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? E muitas das vezes a cura ela não vem para pessoas que são próximas a nós, familiares, amigos, e por muitas das vezes o inimigo ele se aproveita dessa situação para ele nos dizer assim, não acredita mais, Jesus não cura. Já era, não tem mais jeito. Já se prepara para o pior. Mas ele está mentindo. Porque como a palavra do Senhor diz, ele é o mesmo ontem, hoje e ele será eternamente. Aleluia, ele não mudou. O Deus que cura está aqui, neste lugar. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia. E algo que Deus ele tem falado comigo. Isso foi muito forte ao meu coração, irmãos. Eu orei, eu falei, Senhor, eu queria até falar outra coisa. Mas o que Deus ele tem falado comigo é sobre isso. Independente de uma pessoa ser curada ou não, ele continua curando, ele continua sendo Deus. Aleluia. Mas na terra, não há nada que se compare à glória de Deus. Não há nada que se compare aos céus, a ter uma vida eterna com Deus. Aleluia! Porque nesse mundo é tudo passageiro. Nós estamos aqui de passagem. A igreja está se despedindo da terra. Jesus está voltando. Glória a Deus, glória aleluia. A Deus, aleluia. E quantas pessoas estão com uma enfermidade curada e as que estão morrendo, muitas das vezes estão perdendo sua salvação. Muitas das vezes estão morrendo sem Jesus. Meu Deus. E isso é muito triste, porque o importante para nós é uma cura terrena, é um milagre terreno, mas principalmente o céu, que foi isso que Jesus nos prometeu. Ele nos prometeu que vai vir nos buscar e falta pouco. Jesus não precisa também de uma enfermidade para nos levar. Ele não precisa disso, só se tiver no propósito dele. Se tiver no propósito dele, sim, se não, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Hoje nós estamos aqui. E o amanhã? E daqui a 5 minutos? E hoje Deus está falando comigo. Glória a Deus. Faz o apelo. Eita.
faz o apelo, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Meu Deus. Porque ainda que na terra seja uma tristeza, uma pessoa, né, ir embora, falecer, mas a alegria que nos conforta, tanto a cada um de nós, é o ter o nosso nome escrito no livro da vida. Glória a Deus. Ouvi de Jesus dizendo, vem, esse lugar está preparado para vocês. E a Bíblia nos diz que quando um pecador ele se arrepende, a festa nos céus. Ou seja, quando uma pessoa entrega a vida para Jesus, se arrepende dos seus pecados, o céu faz festa, ele se alegra, porque aquele pecador voltou para os braços do Pai. E hoje, Jesus ele está falando conosco nessa noite. Entrega a sua vida para Jesus hoje. Entrega a sua vida para Ele agora. Glória a Deus. Eu não sei aonde vai chegar essa palavra. Jesus te trouxe até aqui para ouvir o que Ele tem para falar com você. Eu sou apenas um instrumento dele, que Ele está usando para falar com cada um. Então, onde chegar a palavra de Deus agora para você, entrega a sua vida para Jesus hoje. Entrega a sua vida para Jesus. Busca uma igreja evangélica. Pode ser próxima da sua casa ou a igreja que Deus te direcionar, porque Deus ele age de uma forma diferente. Entrega a sua vida para Jesus. Mantenha uma vida de oração, de jejum. Busque a palavra do Senhor. Independente do que você está passando hoje, continue tendo fé. Continua tendo fé, não perca a fé, porque uma coisa que o inimigo ele tenta fazer é minar a nossa fé. Então, quando tudo estiver bem, continue tendo fé, continue orando, continue lendo a palavra, continue jejuando, continue adorando. Quando tudo estiver ruim, a mesma coisa, só não olhe para trás, só não abandona Jesus, prossiga, enquanto a vida a esperança. Deus, e o maior propósito que Jesus tem nas nossas vidas é a salvação em Jesus. Então hoje, entrega a sua vida para Jesus, porque hoje pode ser a sua última oportunidade. Volta para Jesus hoje, volta para Jesus agora, porque nós podemos estar aqui e daqui a pouco Jesus já voltar e nos levar. E quem ficar vai ser difícil, vai ser de tribulação, mas Jesus, ele quer nos levar. E é por isso que ele está aqui falando conosco. Nós não somos perfeitos, pelo contrário, somos imperfeitos. E é por isso que nós estamos aqui. Mas é a nossa fé em Jesus que ela nos transforma e nos dá a salvação. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, que essa palavra venha falar grandemente o coração de cada um e que o Senhor ele venha salvar, libertar e transformar, porque toda honra e toda glória seja dada a Ele. E as palmas vão engrandecem em nome do Senhor.